Aqui em estúdio, neste Now às 7, o António Salvador, Presidente do Conselho de Administração da Intercampos, também Alexandre Picoto, Administrador da Pitagórica, e Luís Paixão Martins, especialista em comunicação política. Muito boa tarde a todos. Vou começar por si, António Salvador, até porque, como vimos agora há instantes, o Now e também a CMTV foram as únicas estações a acertar plenamente nesta hierarquia dos candidatos, com esta sondagem da Intercampos. O que é que explica este acerto? Bom, não, eram de facto umas eleições muito difíceis, começo por dizer isso, porque normalmente o que fazemos é escolher uma série de freguesias que no seu conjunto mimetizem aquilo que tem acontecido em atos eleitorais anteriores. Sendo que dois dos candidatos eram candidatos que não tinham, eram difíceis, porque Gouveia Melo, não tinha histórico e não tinha estrutura partidária a apoiar. Outro, João Coutinho de Figueiredo, tinha de facto uma estrutura partidária, mas estava muito acima daquilo que era a intenção de voto conhecida nessa estrutura partidária. Portanto, não foi fácil a seleção das freguesias, isso é sempre muito importante, mas depois há outra questão que também é muito relevante, que é que o campo funciona muito bem. Enfim, tiveram neste trabalho 155 entrevistadores, dos quais 23 supervisores e no escritório 13, 14 pessoas. Portanto, é uma operação de grande dimensão, não nos poupámos esforços e correu bem. Enfim, temos que dizer neste tipo de coisas que o comportamento que as pessoas tiveram, o comportamento eleitoral, foi aquilo que se previa, porque, como digo, nós fazemos sempre com base naquilo que tem sido o histórico, não é? Nada nos diz que, nada nos garante que um dia não há um comportamento eleitoral completamente distinto, completamente diferente daquilo que tem acontecido até hoje. E isso já tem acontecido com várias empresas nomeadas e muito conhecidas e respeitadas em vários países da Europa. Felizmente, em Portugal, as sondagens de boca de urna têm tido um comportamento exemplar desde há vários anos. Passar também aqui a palavra ao Alexandre Picoto, administrador da Pitagórica, até porque a Pitagórica fez, aliás, durante esta campanha, a tracking poll para a TVI, para a CNN, que funciona de uma forma diferente das sondagens. De qualquer das formas, esta sondagem à boca da urna continua a ser o método mais fiável numa noite eleitoral? Sim, é o método mais fiável a partir do... Logo tem uma base diferente, que é, na sondagem à boca da urna, apenas são inquiridos eleitores que votaram efetivamente, enquanto que nas sondagens pré-eleitorais nós contamos com aquilo que é a opinião da pessoa sobre a sua ida à urna. As pessoas dizem-nos que pensam votar, muitas vezes acabam por não o fazer, outras irão fazer, e isso faz uma enorme diferença. As sondagens à boca da urna medem apenas o universo dos eleitores e não dos portugueses em geral, mas daqueles que efetivamente foram às urnas. E, portanto, são duas fotografias completamente distintas, porque partem de dois universos muito diferentes um do outro. Porquê que as sondagens hoje em dia são usadas como uma arma de arremesso? Temos ouvido vários políticos a fazer isso, ainda há pouco ali, num frente a frente, vários políticos, enfim, os que acabam por ser prejudicados, a culpar as sondagens pelos resultados eleitorais. As sondagens transformaram-se numa peça de comunicação da campanha eleitoral, não é? Ou, digamos, uma das dificuldades que hoje em dia os protagonistas das campanhas eleitorais têm é que cada vez está menos importância àquilo que eles dizem e cada vez dá-se mais importância a outros fatores, não é? E, portanto, as sondagens adquiriram uma projeção enorme, que é um risco grande até para a própria imagem das sondagens, não é? Porque elas transformaram-se num protagonista das campanhas, e é natural, digamos, que as pessoas acabem por as assumir também desse ponto de vista do conteúdo. De qualquer forma, é preciso dizer que, por exemplo, nestas eleições, digamos, todas as pessoas que acompanharam a campanha tiveram uma informação muito precisa e rigorosa e evolutiva daquilo que estava a acontecer com os eleitores, e a prova está, digamos, no dia das eleições. E talvez isso tenha acontecido também porque houve uma grande diferença de votos entre os vários candidatos. Ou seja, o facto de haver uma maior diferença entre o primeiro e o segundo e o terceiro, etc., isso faz com que seja mais fácil que as sondagens façam
digamos, uma aproximação com a aproximação com a realidade, porque o difícil é quando há uma sobreposição, não é? Mesmo quando há uma evolução. Mas não houve propriamente resultados muito renhidos que, não, exatamente. que fizessem com que a noite fosse muito longa, que fosse preciso contar os votos até ao fim. Pois, exatamente. Às 8 da noite ficou a situação resolvida. Eu estive aqui no NAU e, portanto, com os dados do António Salvador e da sua equipa, ficámos às 8 da noite completamente com a noite resolvida do ponto de vista do documentário, porque não havia dúvidas, não é? Que era claro. Aliás, eu falei com pessoas que estavam a fazer o trabalho de campo daquele dia e desde do meio-dia, 1 da tarde, era tão consistente, digamos, os resultados de cada um dos candidatos que não houve dúvidas. Eu ainda pensei, bom, de manhã o Seguro tem mais votos porque votam mais os idosos, mas à tarde pode ser que não. Afinal, descobrimos todos que os jovens também aderiram mais à proposta de candidatura do Seguro do que costumam aderir às propostas do Partido Socialista, não é? Portanto, foi tudo muito consistente e, portanto, nesse ponto de vista, foi relativamente fácil. Depois, a Trekking Poll tem uma coisa muito interessante, que é muito sensível ao dia-a-dia, não é? Digamos, ela é um instrumento de medida. Eu tenho trabalhado em campanhas eleitorais, não muitas, mas algumas, em que nós recorremos a tracking polls internas e elas são muito sensíveis. E essa sensibilidade influencia o eleitor? Há um resultado diário. Primeiro influencia as equipas, não é? Uhum. Mas não podemos confundir aquilo que é um elemento tático de uma noite com uma realidade estratégia, não é? E muitas vezes é essa confusão, quer dizer, como as tracking polls são muito sensíveis, às vezes parece que aquilo que é um pequeno episódio de percurso se transforma. Por exemplo, nós temos podemos ter uma tracking poll de 20 dias, de 15 dias, em que permanentemente dá um candidato à frente e numa dos dias dá o outro que o passou. Isto não significa... Pode ser um outlier, não é? Isso não significa que tenha acontecido. Também agora, passando a palavra... sim, permite medir aquilo que para mim é essencial, que é a evolução, não é? Ou seja, sentir como é que as coisas estão a evoluir, como é que os eleitores estão a aderir, se estão a seguir ou não, digamos, a estratégia da comunicação de uma determinada campanha. Uhum. Também passar aqui ao Alexandre Picotto, porque muitas vezes as pessoas não entendem a diferença entre aquilo que é uma sondagem e aquilo que é uma tracking poll, como a que foi feita pela Pitagórica. Na sua opinião, esses resultados que vão saindo diariamente e que muitas vezes podem ser bastante voláteis, podem ter influência no eleitorado? Por exemplo, na semana passada houve um escândalo a envolver Coutinho de Figueiredo. Bem, vamos começar talvez por dar um passo atrás. Primeiro, o que é uma sondagem? Eu acredito que as pessoas até estejam convencidas que sabem muitas vezes o que é uma sondagem, mas é bom às vezes desmistificarmos alguns conceitos. Uma sondagem é uma técnica estatística que permite, a partir de observação de um universo, pegar numa pequena amostra, uma porção desse universo e inferir resultados para esse mesmo universo. Eu vou explicar de uma outra forma que eu acho que as pessoas tenderão a facilitar a compreensão. Se tivermos uma garrafa de vinho e quisermos saber se o vinho dessa garrafa é bom, não precisamos de beber o vinho inteiro da garrafa. Ainda que alguns possam insistir que é a melhor forma. Se pegarmos num copo, desde que não tenha restos de outras bebidas, desde que a gente consiga tirar uma porção do vinho da garrafa, nós vamos conseguir dizer o que é que está lá dentro. Se for só uma gota, eu consigo também saber, não consigo. E, portanto, há uma dose mínima, etc. Uma sondagem é uma fotografia que parte destes pressupostos, onde eu recolho uma amostra, que tem que ter uma quantidade mínima de entrevistas, que tem associado uma margem de erro e a partir do qual eu posso inferir para o universo. Isto uma explicação, tecnicamente, os meus colegas iriam criticar-me por esta explicação, mas é a forma talvez mais simples das pessoas entenderem em casa, porque a gente vê nas redes sociais, mas só entrevistaram 600 pessoas e são 9 milhões de eleitores. Como é que é possível? Está sempre a mudar. A possibilidade é... Vamos por partes. Primeiro estamos a falar sobre uma sondagem. Uma sondagem é isto, é uma amostra extrapolando para o universo. Qual é a diferença, então, de uma sondagem? E a sondagem é uma fotografia daquele momento. E se naquele momento a pessoa diz eu acho que quem vai ganhar o campeonato é o Benfica, é a fotografia daquele momento, não quer dizer que essa pessoa, com 2 derrotas do Benfica, 15 dias depois não possa ter uma opinião diferente sobre isso. Fotografa aquele momento. A sondagem faz uma fotografia daquele momento. Qual é a diferença dessa sondagem para uma tracking poll? Primeiro, a tracking poll não é mais do que muitas sondagens. Se vocês quiserem, mais uma vez para quem está lá em casa,
se tirarmos várias fotografias ao mesmo tempo, muitas vezes os próprios telemóveis hoje já fazem uma animação, colocam e fazem um time-lapse em que junta e parece que as várias fotografias seguidas criam um filme, um pequeno filme, uma animação. É estas tendências, estas pistas de evolução, ok? É um filme rigoroso? Não, como o Luís aqui dizia. Mas essas oscilações que também vão acontecendo não podem ser o efeito da própria tracking poll? E podem ser efeito da campanha, e podem ser efeito de uma notícia que vocês criaram, claro. E pode ser efeito de tudo. Quanto mais informação você der a um consumidor, imagine que não estamos a falar de política. Você diz que aumentou os preços do combustível. Isso não vai gerar uma reação? Você diz que lançou uma promoção. Isso não vai gerar... Quanto mais informação você der ao consumidor... Eu dou um exemplo mais básico. Eu estou a pensar em fazer um piquenique no fim de semana. Se eu souber que vai chover, eu se calhar vou ter que mudar para ir a um shopping, para ir a um cinema ou para ficar em casa. Quanto mais informação eu tiver, essa informação pode condicionar os meus comportamentos. A tracking poll, como a sondagem ou um elemento qualquer de campanha. Se bem que muitas vezes na tracking poll víamos Coutinho de Figueiredo à frente e chegámos a ver muitas vezes, já não agora no final, Luís Marques Mendes à frente, mas havia quase que um empate entre António José Seguro e também António José Seguro e... aliás, peço desculpa, agora deu uma branca de... André Ventura? André Ventura não, portanto havia a sondagem, havia o empate entre António José Seguro e... Os dois que iam disputando o primeiro lugar eram André Ventura e o Seguro. O Cotrinha aproximou-se desse grupo. Havia um grupo de três. Estava-me a dar a branca em relação ao Coutinho de Figueiredo. E não foi isso que aconteceu. O que é que não foi o que aconteceu? Que de facto o Coutinho de Figueiredo, aliás, teve uma votação bastante abaixo daquela que se previa. Mas repare, lá está. Nós só temos entrevistas até quinta-feira. Os institutos que têm entrevistas anteriores a nós até têm fotografias porventura diferentes das nossas. Nós temos 10% de indecisos. No caso da sondagem da Intercampos, o número de indecisos era muito mais. Aqui depende de como é que são considerados os indecisos por cada um dos institutos que trabalha. Em todo o caso, se nós fizéssemos na sexta campo, porventura teríamos um resultado. Porventura, se estivéssemos no sábado, teríamos outro resultado. Agora, aquilo que nós podemos acompanhar é o que é que foi o comportamento para o Seguro, na reta final, arranca, o Ventura estabiliza e o Cotrinho apresenta um primeiro sinal de desgaste. Repare que na quinta-feira, o Cotrinho é confrontado com declarações da senhora, ele próprio reage de forma especial ao que os jornalistas lhe colocam e, portanto, tudo isso não foi medido pela nossa sondagem. E há uma só para perguntar aqui também ao António Salvador, mas como é que se gera o elevado número de indecisos que havia nestas sondagens? Bom, não é nestas sondagens, tem sido relativamente frequente. Quando foi a maioria absoluta do António Costa, nós fizemos um estudo pós-eleitoral que nos disse que 24% das pessoas decidiram na última semana, e dessas 50%, ou seja, 12%, decidiram nos últimos 2 dias, ou seja, já após o término da campanha. E desta vez, claro que a amostra não tem robustez, mas a quantidade de pessoas que me diziam eu não sei em quem vou votar, é enorme. De facto, as pessoas tinham alguma dificuldade, eram vários candidatos, eram candidatos que não eram figuras, como temos tido em eleições presidenciais anteriores. Isso também tem algum significado. Nomeadamente, lembro-me com o Cavaco Silva e com o Marcelo Rebelo de Sousa, se perguntasse, olha, em quem vai votar, tínhamos um determinado número, se perguntasse quem acha que vai ganhar, tínhamos um número muito superior. O que no caso, por exemplo, do Cavaco Silva, que numa das eleições tem 50,6%, teve seguramente, houve ali um dos efeitos que as sondagens têm 4 absolutamente conhecidos e reconhecidos por toda a gente, e um deles foi a abstenção por certeza de vitória. Terá acontecido nesse ato eleitoral. Só teve 50,6%, foi eleito à primeira volta, mas toda a gente dizia que ia ter 80%, ia ter 75%. Não havia dúvidas, não é? Não havia a mesma questão que neste caso. Neste caso, toda a gente, com o facto de saber que havia uma segunda volta, também mostrou o que é habitual numa primeira volta, em manifestarmos as nossas preferências, e numa segunda volta, a rejeição.